Louvamos ao nosso Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Uma vez mais nos encontramos, damos graças a Deus por este dia que Ele está nos concedendo, por esta oportunidade que temos para estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, a vocês que clicam no dedinho de joinha e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos um alô especial para o Sidney Correia, é de Ribeirão Bonito, em São Paulo. Pede oração por sua família, especialmente por seu casamento. Sônia Rocha, ela está parabenizando o cunhado José, de Joinville, Santa Catarina. Marlúcia Farias é de Manaus, Amazonas. Sinália Nascimento é de Salvador, na Bahia. Margarida Vaz e Manuel Fernandes são de Brockton, aqui em Massachusetts, Estados Unidos. Tereza Estevam é de Rancho Queimado, em Santa Catarina. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, a Ti nossa gratidão pela vida, por mais este dia que está nos concedendo, por estes momentos que vamos ter estudando a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um, onde quer que esteja, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida, Pai. Abençoe todos os que estudam conosco, cada um tem sua luta, seu problema, sua necessidade. Dê vitórias conforme a Tua santa vontade, que perseverem na fé, que não desanimem. Pedimos uma bênção especial para o Sidney Correia e a sua família, especialmente o casamento. Tu sabes os problemas que eles estão enfrentando. Dê vitórias, Pai. Também uma bênção especial para o José, lá de Joinville, em Santa Catarina, que está aniversariando. A Sinália Nascimento, de Salvador, na Bahia, também pede por ela e pela família. E todos os demais, Pai, que nos escrevem pedindo orações, que recebam as Tuas bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a Deus esta oportunidade que nos é dada de estarmos juntos estudando a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que oram por nós aqui do Ministério Hora Tranquila, por mim, minha família. Necessitamos das orações de vocês, das bênçãos de Deus, para que possamos continuar fazendo o trabalho que Ele nos confiou, levando o Evangelho àquelas pessoas que necessitam ouvir. Que todos estejam sempre em oração uns pelos outros. Precisamos nos fortalecer cada dia, porque a oração, ela tem poder. Nós ontem falamos aqui a respeito do mar que aconteceu, da tempestade, melhor dizendo, ali no mar da Galileia. Jesus acalmou a tempestade depois daquele dia que Ele passou falando algumas parábolas, realizando curas e milagres. E agora eles chegaram do outro lado do mar da Galileia, chegaram lá na cidade, na região dos Gerasenos. E aqui em Marcos capítulo 5, a partir do verso 1, nós lemos: Assim, chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo concorrentes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: Por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado ao espírito: Saia deste homem, espírito impuro. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? E ele respondeu: Meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando num monte ali perto, e mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos: Deixe que entremos neles. Jesus lhes deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo.
Então, os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para sua casa, para sua família, conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Aqui Jesus novamente expulsa demônios de uma pessoa, assim como ele fez lá no capítulo 1 de Marcos, que nós já estudamos aqui nessa série. Jesus também expulsou um espírito imundo que estava possuindo uma pessoa, e Jesus, quando desembarcou ali deste outro lado do mar da Galileia, para onde eles estavam indo depois daquela tempestade à noite, Jesus logo se depara com este homem que tinha um espírito imundo. E é-nos dito que este homem vivia nas cavernas e especialmente nos sepulcros, e ele era uma pessoa que ninguém conseguia dominá-lo, detê-lo. Por quê? Porque havia uma legião de demônios na vida daquele homem. E quando nós falamos em legião, nós nos lembramos especialmente dos soldados romanos. Eles tinham também uma legião de soldados e variava de 3.000 a 6.000 soldados. Então vejam quantos demônios estavam na vida deste homem. É possível, irmãos, que muitas das vezes nós também estamos sendo possuídos por espíritos malignos e nós não nos damos conta. Quando nós começamos a rejeitar ouvir a palavra de Deus e nós começamos a criticar quem está pregando ou quem está levando uma mensagem de alerta, de salvação, nós começamos a criticar, e são espíritos malignos que existem. Nós precisamos orar pedindo para que Deus nos liberte também desses espíritos maus que nos usam para falar mal de pregadores, mal de pessoas que estão levando a palavra de Deus. Nós temos que orar por esses homens, por essas pessoas, mulheres que pregam também. E então é possível que quando aquele homem se foi ao encontro de Jesus, é possível que os discípulos tenham fugido. Por quê? Porque todos tinham medo daquele homem. Ele tinha uma aparência horrível, ele vivia todo cortado com pedras. As pessoas que conseguiam chegar perto dele para detê-lo, prendiam com correntes, mas ele arrebentava as correntes e ninguém segurava. Ele tinha muita força, porque era uma legião de demônios que estava nele. E então nos é dito aqui, em Marcos capítulo 5, que este homem, quando viu Jesus, ele correu ao seu encontro e se prostrou. E aí, ele soltou um forte grito, e aí disse assim: por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus suplico que não me torture. A mesma coisa que aquele homem lá do capítulo 1, que Jesus expulsou também o demônio dele, ele dizia: que tenho eu contigo, Jesus de Nazaré? Vejam, irmãos, os demônios, eles conhecem Jesus. Os demônios são anjos caídos que foram expulsos dos céus e que tiveram convivência com Jesus lá no céu. E quando Jesus esteve aqui na terra, eles reconheceram Jesus como Filho de Deus, como Messias, como enviado prometido de Deus. Infelizmente, o povo para o qual Jesus veio, eles não reconheceram Jesus como Messias, não aceitaram. Mas os demônios reconheciam. E eles diziam: por que estás aqui? Por que vem nos importunar? E então, Jesus perguntou qual era o nome daquele espírito, e ele disse que era legião. E então, repetidamente, aqueles espíritos estavam suplicando para que Jesus não os enviasse para algum lugar distante. E então, como nós lemos aqui no relato, havia uma manada de porcos que estava pastando ali próximo onde Jesus se encontrou com este homem, e os espíritos imundos pediram para que Jesus os expulsasse para dentro daquela manada de porcos. Vejam que os espíritos, eles não tinham poder por eles mesmos para fazer
isso que eles queriam. Jesus precisou autorizar, dar ordem para que os espíritos saíssem e entrassem naquela manada de porcos. E assim aconteceu. Quando Jesus autorizou, cerca de 2.000 porcos naquela manada foram possuídos por esses espíritos malignos, e a manada de porcos se precipitou e entrou no mar e morreu afogado. As pessoas fugiram, quem estava ali que viu isso, foram para Decápolis, aquelas cidades ali que haviam na região, e contaram o que havia acontecido. E as pessoas, ao invés de ficarem felizes porque um homem havia sido liberto dos demônios, ficaram com raiva de Jesus, aborrecidos, pediram para que Jesus fosse embora dali, porque ele estava trazendo prejuízo para eles, aquela manada de porcos que morreu. E então, quando aquelas pessoas chegaram ali onde Jesus estava, viram aquele homem que antes era um homem todo descaracterizado da sua aparência física, todo machucado, cortado, agora viram ele são, em perfeito juízo, vestido e sentado ali ao lado de Jesus. E então pediram para que Jesus fosse embora dali. Este homem que teve os espíritos expulsos dele, quis seguir Jesus também, como nós dissemos a princípio e falamos ontem no início do estudo. Jesus disse: não, vá para sua casa, para sua família, conta o que aconteceu. Por quê? Porque Jesus, ele não era bem recebido naquela região de Decápolis, aquelas 10 cidades que haviam ali daquele lado da margem do lago. Possivelmente eram pessoas que não eram judeus, eram gentílicas, porque cuidavam e criavam porcos. E então Jesus fala: vai para sua família, fala com eles. E aí o homem foi e começou a falar quem era Jesus. Diz-nos os Escritos que um tempo mais tarde, Jesus então, as pessoas já tendo ouvido falar dos milagres de Jesus, o que Jesus fazia e como aquele homem também foi curado, aí Jesus pôde chegar até essa cidade e ali falar do amor de Deus e também realizar as suas curas e milagres. Hoje também, Jesus ele quer nos libertar desses espíritos malignos que porventura estão tomando conta da nossa vida. Muitas coisas que nós fazemos não é porque nós estamos fazendo, quem sabe, conscientes, mas inconscientemente. Quem sabe assistindo novelas, quem sabe gostando de músicas mundanas, músicas que não são cristãs, participando de festividades, participando de festas que essas pessoas realizam e onde juntam milhares e milhares de pessoas e ali o nome de Deus é blasfemado. Ali, muitas das vezes, tem muitos cristãos ali no meio, mas por quê? Porque são os espíritos malignos que levam aquela pessoa para lá, para afastá-los de Jesus. Mas nós precisamos clamar a Deus. Se há alguma coisa que está nos afastando do amor de Deus, nós precisamos clamar para que Jesus também expulse esses espíritos malignos de nossa vida e que nós possamos consagrar a nossa vida a Ele, servi-lo e fazer a vontade dEle no nosso viver. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas não nos esqueçamos. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.